Bem, pessoal, bom dia a todos, tá bom? Hoje a gente vai fazer assim, uma pequena revisão, né, e ver o que é que vocês conseguiram já captar nas aulas do primeiro semestre e coisas um pouquinho novas. Então, à medida que eu for passando a aula, se tiver algum ponto que eu começar a falar assim, ó, esse a gente não viu ainda não, aí vocês me avisam aqui no chat que aí eu falo assim mais explicado ainda, tá bom? Então, a aula de hoje a gente vai pensar no modelo atômico, mas não para estudar cada modelo, como é que foi desenvolvido, né? Desde lá dos gregos, depois Dalton e outros pensadores. A gente vai pegar alguns exemplos mais finais, podemos assim, de um modelo atômico, para a gente ter uma noção do que se sabe do átomo hoje e de algumas coisas, né, importantes, né, para vocês terem bem em mente. Então, o tópico, né, que nós iremos analisar hoje é estrutura atômica e notação química. Então, pegando aqui o exemplo inicial do modelo de Rutherford, ele propõe, pessoal, que a grande sacada dele foi propor que o átomo ele era divisível, né? Não era uma coisa indivisível. Havia espaços livres, né? E partículas que compõem o átomo. Então ele fez um experimento em que ele lança partículas alfa que tem ali uma carga positiva e joga isso aí numa folha de ouro. O ouro ele é em átomos, são elementos, né, de um tipo de átomo. E ao perceber que aquelas partículas alfa eram algumas desviadas da sua trajetória, outras eram devolvidas, né, praticamente no mesmo ângulo, próximo do ângulo de emissão, e algumas conseguiam passar perfeitamente pelaquela folha de ouro, ele percebeu que havia espaços livres. Então, a partir disso, ele propõe, né, que o átomo ele tem um núcleo, né, mais denso, pequeno, que era capaz assim de causar desvios nas partículas alfa e concentra ali a maior parte da massa do átomo, e que havia uma eletrosfera, ou seja, um espaço onde cargas negativas que Thomson havia provado que existiam no átomo, né, estavam ali circulantes. Então, o modelo de Rutherford é bem parecido com o modelo de um sistema solar, tá certo? Já Bohr, ele avançou um pouco mais aí na compreensão, né, baseado na física quântica. Olha aí, ó, a física e a química, né, sempre ali relacionado. Pessoal, às vezes a gente estuda aí biologia, química e física, mas na verdade tudo é ciência. E as ciências, elas unem, né, todas esses conteúdos, né? A gente precisa compreender. Então, existe lá a bioquímica, a biofísica, a fisicoquímica, sempre tem união aí de conteúdos para a gente entender melhor a vida, né, os princípios, né, da natureza. E os elétrons, pessoal, Bohr, ele compreendeu que os elétrons eles estavam, né, circulantes ali aquele núcleo, mas em níveis energéticos diferentes. Então, ele propôs a existência de níveis energéticos, né, 7 níveis energéticos, e os elétrons, enquanto eles estivessem ali naquela órbita de energia, ele não perdia energia. Mas, para que ele pudesse passar para outro nível de energia, ele tinha que receber energia e ele conseguia se afastar do núcleo. E quando ele perdia essa energia, ele retornava para mais próximo do núcleo. E aí, ao fazer esse salto, né, ele precisa absorver energia, e quando volta, ele tem que emitir energia. E essa quantidade de energia que é emitida
nessa retorno no nível energético original, isso é chamado de quanto. E aí essa energia ela pode ser medida, né, e utilizada, por exemplo, para mais diversas coisas, tá certo? Inclusive processos de criação de energia, também durante as reações químicas, então ocorre esse tipo de processo, tá bom? Então eu coloquei aqui um exemplozinho. Vocês estão conseguindo ver meu mouse, né? Dá para ver. Então você vê aqui, ó, o núcleo, né, representado, um primeiro nível, segundo, terceiro nível. À medida que você tem elétrons mais afastados, esses elétrons, eles precisam ter mais energia. Então, quando ele se afasta por um ganho de energia, ele recebe energia e se afasta. Mas quando ele retorna, ele tem que devolver essa energia. Então, quanto maior, né, a distância do núcleo, ele precisa de mais energia, mas também ele tem menor estabilidade. Lembre o seguinte, pense na água, tá? A água, pessoal, pense assim na água que você vai fazer o macarrão. As partículas de água, ali, as moléculas de água, elas têm uma quantidade de energia. Então, toda partícula, ela vibra. Quanto mais calor você fornece, a temperatura vai aumentando, e aí ela vai vibrando mais, vibrando mais, vibrando mais, vibrando mais. Quando chega ali a 100 graus Celsius, o que vai acontecer? A energia que ela recebe vai ser tão suficiente para não só aumentar a vibração, mas além de aumentar a vibração, quebrar as ligações dela com outras moléculas e fazer ela ter energia suficiente para o quê? Sair lá do sistema da panela, ou seja, ebulir, virar vapor, tá bom? Então, quanto mais energia algo recebe, mais inquieto, instável ele fica. É tipo o que acontece com a gente mesmo. Por exemplo, se você está ali numa sala, no ar-condicionado, com ar-condicionado 16 graus Celsius, o que é que você faz? O frio medonho fica ali, paradinho, talvez aqui só se agasalhando, né? Assim? Mas o que é que você faz quando você recebe calor? Quando você está numa sala quente, sem ventilador? Ai, professor, tá calor demais, eu vou morrer de calor. Você fica inquieto. É tipo isso. Quanto mais energia você recebe, quanto mais energia os átomos recebem, os elétrons recebem, mais instáveis eles ficam também, inquietos. E aqui, pessoal, é a tabela periódica, está em inglês, porque é a tabela periódica oficial da IUPAC, tá bom? A IUPAC é uma união internacional de química pura e aplicada. E essa união, ela faz determinações para padronizar a química em todo o mundo. É uma forma de unir, de modo que as pesquisas de química não fiquem sendo trabalhadas de uma forma em um país, de outro em outro. Tá certo? E aqui na tabela periódica, a gente consegue ver os 7 níveis energéticos. Cada período da tabela periódica representa um nível de energia, tá certo? Que são exatamente essas linhas. Ó. Quem está na primeira linha é o primeiro período. Está no nível 1. O último elétron desses átomos estão no primeiro nível de energia. Quando você olha para o segundo nível de energia, ou seja, período 2, esses átomos aqui, eles têm, né, os seus elétrons distribuídos na primeira e na segunda, no segundo nível de energia, mas não passa disso. Então, eles serão classificados aqui no segundo nível de energia. E assim por diante. Então, por exemplo, no sétimo nível de energia, o frâncio, por exemplo, ele tem elétrons em todos os níveis de energia, inclusive no sétimo. Tá? E existe uma capacidade, né, de se ter elétrons no nível de energia. Cada nível de energia comporta uma quantidade específica de elétrons. Tá?
que se sabe, por exemplo, dos átomos, né, hoje? Por exemplo, será que é possível ver um átomo a olho nu? Não. Será que é possível ver um átomo com um microscópio óptico? Não. A gente só consegue visualizar um átomo com microscópios eletrônicos de alta capacidade. E é assim, são visualizações criadas por refração magnética. Além disso, o átomo ele também é estudado por modelos teóricos e matemáticos, tá certo? Então isso mostra como o átomo ele é muito pequeno. Então exige experimentos específicos para se saber, né, as propriedades, sem compreender algo que é tão pequeno. E aí só para vocês terem uma noção, aqui eu coloquei as dimensões, ó, o diâmetro da eletrosfera e o diâmetro do núcleo, tá bom? Eu vou aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. O núcleo, o diâmetro do núcleo, ele se inicia, né? Ele pode ficar nesse intervalo de 10 elevado a menos 5 a 10 elevado a menos 6. O que isso significa? Pessoal, 10 elevado a menos 5 e 10 elevado a menos 6 é você pegar ali o número 1 e voltar 5 vezes a vírgula, né? Então, por exemplo, 10 elevado a menos 5 vai ser o quê? 0,000001. Então, são 4 zeros aí e 1 depois da vírgula. Então, é um número muito pequeno, tá? Esse aí é o diâmetro, tá? Aproximado de um átomo, tá? Isso aí é muito, muito, muito pequeno mesmo, tá bom? E no caso da eletrosfera, o diâmetro é maior, é 0,1, tá? Isso aí, pessoal, é em termos já de nanômetros, viu? Não é termos de metro. Então, é algo muito pequeno, para se ter uma noção. E a eletrosfera, pessoal, ela acaba sendo maior do que o núcleo. Por quê? Ora, o núcleo, como foi mostrado naquele primeiro experimento de Rutherford, ele é mais compacto. E a gente sabe que o núcleo, ele contém partículas aí de prótons e nêutrons, bem como, pessoal, contém partículas ainda menores, né, que foram descobertas depois, tá? Como os quarks e assim por diante. Inclusive, foi brasileiros que descobriram. E na eletrosfera, nós temos aí as partículas aí de elétrons, né, que estão circulantes aqui, que se sabe que não é em forma de círculo em si, mas em elipses, né? E essas elipses são desencontradas, tá? Então, pessoal, o núcleo do átomo, ele acaba sendo uma região bem compacta, maciça, densa, mas mesmo que isso seja assim, não quer dizer que ele seja indivisível. Você pode ter uma ficção atômica, ou seja, o núcleo ele pode se desfazer. E ao fazer isso, ele libera muita energia. Quando você pega elementos radioativos, elementos que já têm uma tendência de perda de radiação, e faz uma ficção nuclear, você consegue liberar uma quantidade de energia enorme. E isso é o princípio da bomba atômica. É você fazer essa ficção nuclear, né, dentro de um explosivo. E aí você libera uma quantidade enorme de energia. E aí foi o que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, por exemplo. Então, a eletrosfera já é uma região maior, né, bem menos densa, né, os elétrons ele ficam mais perto, e acaba sendo como se fosse um grande vazio, porque a relação de espaço na eletrosfera e os elétrons circulantes é muito, muito pequena. Então, por exemplo, seria mais ou menos como se você pegasse o núcleo, pensasse no núcleo como vocês dentro de uma sala de aula,
Só que o professor resolve chamar 3 turmas para a mesma sala, ou 4 turmas. E vocês ficam lá, aglomerados dentro de uma sala só. Seria mais ou menos o núcleo. E o que seria mais ou menos aí a eletrosfera? Seria eu pegar vocês, por exemplo, e pensar em vocês nas casas de vocês agora. Cada um numa casa diferente, bem distante um do outro. Então, podemos dizer assim que o bairro, né, região aqui de Calcaia, seria a eletrosfera. Então, os elétrons eles estão bem mais espalhados do que o núcleo. E aqui, pessoal, a gente pode ver algumas coisas também referente ao átomo, né? Por exemplo, a massa em quilos de próton, por exemplo, quanto é que pesa um próton? 0,673 vezes 10 elevado a menos 27, ou seja, você vai pegar esse número e vai dividir por 10, 27 vezes. Então, é um número muito, muito pequeno, tá bom? Mas quem é que pesa mais, um próton ou um nêutron? Eles têm pesos muito próximos, mas o nêutron ainda é um pouquinho maior, o peso, a massa, tá bom? E o elétron? O elétron é bem mais leve. Você está vendo 9 aqui, mas é 9,11 vezes 10 elevado a menos 31. Então, aqui é menos 27. Então, é como você pegar esse número e dividir por 10, 31 vezes. Tá bom? Então, é bem mais leve. A massa, em termos de massa atômica, em repouso, vai ser o quê? 1, isso aqui. Então, você, de certa forma, arredonda para 1. E aqui também 1,0866. Então, você acaba arredondando para 1. E aqui vai ser um valor bem baixo. Então, você acaba desprezando a massa do elétron. Quando a gente vai falar de massa atômica, normalmente a gente só contabiliza prótons e nêutrons e coloca prótons e nêutrons como uma massa de uma unidade de massa atômica, tá bom? Então, por exemplo, se você quiser saber a massa, por exemplo, do hidrogênio, o hidrogênio só tem um próton. Então, qual é a massa do hidrogênio? 1. Pronto. Isso aí é a massa simplificada, tá certo? Em termos de unidade, né, de massa atômica. Qual é a carga? A carga elétrica do próton é de mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 positivo. No caso do elétron, é o oposto, tá? É negativo. Tá faltando aqui o sinalzinho de menos, tá bom? E o nêutron, carga zero, tá? Então, a gente consegue perceber aí, pessoal, que o elétron, ele neutraliza, podemos dizer, a carga do próton. Então, se você tem, por exemplo, um próton e um elétron, você acaba criando uma estabilidade entre eles, tá certo? Por quê? Porque eles anulam, deixa aquele elétron, aquele átomo, podemos dizer assim, estável. Mas existem alguns elementos químicos, pessoal, que, devido aos níveis de energia, distribuição eletrônica, não fica estável quando ocorre essa igualdade de carga. E isso provoca o surgimento de cátions e de íons, do tipo ânion também, tá certo? A gente vai ver daqui a pouco. Então, a carga relativa vai ser mais 1 para os prótons e menos 1 para os elétrons. E no caso do nêutron é 0. E aqui, pessoal, na tabela periódica, você pode encontrar, sempre a tabela periódica, ela vai ter um sisteminha explicando o que quer dizer cada parte. Ó. Então, você tem aqui, ó, esse número que fica em cima aqui é o número atômico, o Li é o símbolo químico, e o nome que aparece aqui embaixo é o nome do elemento, no caso, o nome em português, né? Se a tabela for em inglês, o nome vai ser em inglês. E aqui embaixo você tem o peso atômico. Isso aqui, pessoal, é uma massa relativa
considerando todos os isótopos. Eu vou já falar sobre isso, tá? Então, pensando em todos os isótopos, você tem uma variação de massa, tá bom? E aí, quando você faz uma média ponderada, você tem a massa atômica aí aproximada, tá certo? Mas algumas tabelas ou algumas representações também podem aparecer assim. O X aqui seria o símbolo do elemento químico, o Z seria o número atômico e o número da massa aparece aqui. Então, o que seria, como é que eu interpretaria isso aqui? Por exemplo, imagine que aqui eu tivesse, vou dar um exemplo aqui, do neônio. O neônio, qual é o número atômico? 10. Pessoal, quem sabe o que é número atômico? Vocês já estudaram isso aí? Pode falar aí no chat ou pelo áudio. O que é o número atômico? Vocês já estudaram sobre isso ou não? Bem, o número atômico, pessoal, é o número de prótons e acaba sendo a identidade do elemento químico. Então, por exemplo, no caso do neônio, o número atômico é 10 e a massa é 20 alguma coisa. Vamos arredondar para 20. Vai? Então, se eu pensar nesse esquema aqui, eu teria o quê? Ne no lugar do X, no lugar do Z, 10 e no lugar do A, 20. Então, eu poderia dizer o quê? Que o neônio tem um número atômico 10 e a massa atômica aí, 20. E qual seria o número de nêutrons? É só você pegar o número de massa menos o número atômico. Por quê? Porque o nêutron e o próton têm uma massa ali, aproximadamente 1, né? A massa atômica. Então, eu posso dizer que o neônio ele tem 10 prótons e 10 nêutrons. Somente olhando aí esse esqueminha, tá bom? E aqui, pessoal, é importante a gente perceber a questão da notação química. Notação, pessoal, é uma forma de você simbolizar algo, tá? E a química, ela usa muitas notações. E aí a principal delas é a própria tabela periódica, onde você tem os símbolos, né, que vão representar os elementos químicos. Então, esses símbolos, eles facilitam o processo de escrever moléculas, ele também padroniza nomes. Em que sentido? Por exemplo, se você olhar o C, você vai saber que é o carbono. E se você pegar uma tabela em russo, o nome carbono vai aparecer em russo. Não sei falar carbono em russo. Ou chinês, carbono chinês. Não sei como é que fala carbono chinês. Mas se aparecer um C na tabela periódica, eu sei que aquilo é o carbono. Ou se eu pegar uma molécula que vai ter o C, eu sei que ali é carbono. Não importa se o livro está em russo, chinês, árabe, não importa. Então, os símbolos dos elementos químicos, eles são internacionais, tá? E isso é importante, pessoal, porque facilita a propagação científica. O que eu aprendo aqui, o que eu desenvolvo aqui, né, pode ser visto por outros pesquisadores no mundo. Se por acaso eu encontro lá no colégio Edson Corrêa, no mato ali, uma planta diferente, e aí eu começo a fazer pesquisa com ela, extrai uma molécula, um princípio ativo daquela planta, que pode ser um medicamento, e eu desenho a molécula, qualquer pesquisador do mundo vai conseguir saber que molécula é aquela, porque é um padrão, existe um padrão ali, tá certo? No desenho da molécula, na simbologia. E aí esses símbolos, né, que foram utilizados para os nomes, né, para simbolizar cada elemento químico, porque o que é um elemento químico? Né? Então, vocês viram que o número atômico, ele refere-se ao número de prótons. Cada átomo, existem variedades de átomos, é como se fosse espécie. Por exemplo, você não tem um cachorro, não tem um gato, não tem um papagaio, você não sabe que são espécies diferentes? Um átomo, ele tem uma estrutura parecida, só que
Existem átomos que têm um próton, tem átomos que têm 10 prótons, tem átomos que têm 5 prótons. Então, o número de prótons é o que especifica cada átomo e torna ele um elemento. Então, o hidrogênio, ele só tem um próton e não importa onde for. Hidrogênio é um átomo com um próton. Existem hidrogênios com nenhum nêutron, com 2 nêutrons, por exemplo, e com um nêutron. Então, existem hidrogênios que têm diferença no número de nêutrons. E isso faz com que eles sejam que isótopos. É como se você tivesse aí, por exemplo, cachorro e gato. E no cachorro, você tem lá o Rottweiler, você tem lá o Pitbull e o Poodle. Então tem pequena variação ali, mas não deixa de ser cachorro. Então o átomo de hidrogênio, por exemplo, ele é caracterizado por ter um próton. Tá? E de onde é que vem esses símbolos, né? Então, existem alguns elementos químicos que o símbolo é apenas uma letra. E existem elementos químicos que o símbolo são duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. Sempre começa com a maiúscula. Quando tem uma maiúscula e minúscula, é porque existe, provavelmente, um outro elemento que tem o mesmo símbolo da primeira letra. Tá? Ou pode ter outro que comece parecido e aí foi feita uma distinção, a depender do nome. E os nomes, pessoal, que são utilizados, eles oriundam, né, lá da alquimia. E de lá foi feito pesquisas, químicos famosos, né, fizeram propostas de tirar esses nomes antigos de alquimia para colocar nomes mais padrões. E aí esses nomes, eles acabam derivando, por exemplo, do grego, né, do latim, do escocês, né, francês, inclusive, árabe. Então, dependendo de onde foi feita essa padronização, você tem nomes diferentes. Então, você tem aqui, por exemplo, o lítio. O que é o lítio? O lítio, pessoal, é um metal e ele está presente dentro do celular de vocês. E o lítio significa pedra, litos, do grego pedra. Então, o símbolo lítio, ele vem exatamente, o Li. Quando você pensa o sódio, professor, o sódio era para ser SO ou só S, mas o S é enxofre. E aí? Por que é Na? Porque vem do latim que se chama natrium, que significa soda natural. Tá? O cálium significa do árabe cinza calcificada. Por quê? O cálium, o potássio, ele foi muitas vezes extraído das cinzas, né? Então, se você pegar ali uma madeira, uma coisa queimar, torna cinzas, daquelas cinzas você consegue extrair vários elementos químicos, como cálcio, como potássio, né? Sais em si. E aí, vem aí desse termo, né? E por isso que é o K, e não, por exemplo, um P. O P, por exemplo, que elemento químico é simbolizado só pelo P? É o fósforo. Professor, mas fósforo não é FO? Mas antigamente se escrevia PHO. O PH tinha som de F. E aí vem o fósforo. Né? Então, existem essas questões. Mas o símbolo ele se torna internacional. Então, se você aprender o símbolo, não importa onde você estiver, você vai saber que elemento químico é aquele. Aí você, por exemplo, tem o rubídio, né, que vem do latim rubidium, que é vermelho profundo, referente à cor. O césio, que é um elemento até radioativo, significa céu azul. Inclusive, tem um caso que aconteceu no Brasil de vazamento de césio, em que um catador de lixo descobriu uma cápsula de césio de equipamentos hospitalares, e ele começou a passar em si porque brilhava. E ele, a família e outras pessoas da região morreram em Minas Gerais por conta da contaminação com césio. Aí também tem o frâncio, né, que vem de frâncio, francês relativo à França.
O berílio, que vem de Belur, que é de sânscrito, significa cidade. Magnésio, que vem de Magnésia do grego, que é uma região da Grécia, né? E aí o magnésio é um elemento muito importante, tanto para as plantas como para o ser humano. O cálcio, que compõe nossos ossos, né? Vem de calax, que significa óxido de cálcio. Então é um dos nomes que vem ali derivando lá da alquimia e também de uma fonte de cálcio em si. E aí, a nomenclatura de cálcio, ó, Ca, tá? Então, pessoal, você vai perceber o seguinte, né? Quando você analisa o elemento químico, por exemplo, se eu colocar LiNa, um do lado do outro, isso quer dizer que eu tenho dois átomos diferentes. Sempre, o átomo sempre vai, o elemento químico sempre vai ser representado por uma letra maiúscula. Então, pelo menos, quando você olhar uma molécula, quantos átomos diferentes tem? É só você contar o número de letras maiúsculas. O número de letras maiúsculas vai dizer quantos átomos diferentes, né, quantos elementos químicos diferentes tem. Agora, quantos átomos de cada um, aí é um pouquinho diferente. Tem que ver lá no índice de cada elemento. E a gente vai ver isso com calma. Então, pessoal, voltando aqui para a gente esclarecer alguns conceitos, né? O conceito deles aqui é o número atômico. Número atômico aqui, pessoal, deixa eu olhar aqui uma coisa. O número atômico aqui, como eu já falei, é o número de prótons. O elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons, então você tem os isótopos. Os isótopos, pessoal, vai remeter aí a variações do número de massa, que, ou seja, o número de nêutrons. Por exemplo, você tem um oxigênio, todo oxigênio tem 8 prótons, mas você tem um oxigênio 16, que é o mais comum, o 17 e o 18, tá? Que existem em menores proporções na atmosfera. Mas aí todos eles são considerados oxigênio, tá bom? Aí também, ó, o hidrogênio, mesmo esquema, né? Você tem aí o próton, que é o hidrogênio tradicional, com um próton sem nêutron, o deutério, que tem um nêutron, e o trídio, que tem 3 nêutrons. Aí quem lembra aí do Spider-Man aí, lá, teve um deles lá, Dr. Octopus, que ele faz lá um desenvolvimento aí do trídio, né? Usa o trídio, né, para gerar energia. Então é esse elementozinho aqui, ó, que é radioativo, tá bom? Ele é muito instável, tá? E aí você pode pegar aqui, ó, água líquida. Se você fizer o gelo é menos denso do que a água. Só que se você usar a água pesada, que é a água oriunda de deutério, com hidrogênio de deutério, o gelo vai ser mais denso do que a água tradicional, tá? Por conta desse aumento de massa dos nêutrons aqui. Aqui a tabela periódica, né, que é a simbologia básica da química, importante vocês conhecerem bem. E a anotação química também é importante, que é o número de massa, que eu mostrei para vocês, que é esse númerozinho aqui em cima. E aí existe a massa relativa, que é exatamente indicando o quê? A proporção de massa de cada um dos isótopos, a percentual que existe na natureza, estimado, né? E também a massa do outro, com percentual, por exemplo, que existe na natureza, e assim por diante. E aí faz uma média ponderada. Isso aqui toma, por exemplo, magnésio. Então, a massa atômica relativa é 24,32 unidade de massa atômica. Só que, como a maior parte é 24, se faz o que? Normalmente se arredonda e usa 24. Por exemplo, em cálculos menos precisos, né? Quando se quer precisão maior, você usa a massa relativa exata, tá certo? Os íons. O que é um íon, pessoal? A gente já está finalizando aqui. O íon, basicamente, é quando um elemento químico perde, né, elétrons. Não perde próton, porque se ele perder próton, ele deixa de ser o elemento. Então, ele perde prótons ou ganha prótons. Se ele perder prótons, desculpe,
ele perde elétrons ou ganha elétrons. Ele não pode alterar prótons, senão ele deixa de ser o elemento. Então, o elétron, se ele é perdido, o elemento químico se torna um cátion. Ele fica com a carga positiva, porque tem mais próton do que elétron. Se ele ganha elétron, ele fica com mais carga negativa do que positiva. Então, ele se torna um ânion. Tá certo? Olha aqui a situação. Tá bom? Menos carga positiva, mais carga negativa. Então, ele é um ânion. Tá? Existem elementos químicos que têm estabilidade quando se forma cátion e outros que têm mais estabilidade quando formam ânions. Isso aí a gente vai ver no decorrer do estudo, tá bom? Então, pessoal, esse aqui era o conteúdo, assim, só para a gente pegar um pouco do que vocês já tinham visto e lembrar e falar um pouquinho de coisas novas, notação. E a partir da próxima aula a gente vai continuar explorando mais essas informações, aprofundando, caminhando em relação à parte de ligações, de interações atômicas e moleculares, de ânions e cátions, ligação metálica, iônica, que der para a gente abranger aí nesse restinho de ano, tá bom?